Adquiram livros e cursos sobre a fé católica, clicando nos links na descrição. Salve Roma! O programa de hoje, em defesa da fé, vamos tratar de um dogma da Igreja Católica que muitas das vezes esquecem da importância desse dogma, aliás, de todos os dogmas, né? Porque o dogma, ele é uma verdade que está nas Escrituras, na tradição, e foi toda a história perfeitamente de acordo com a tradição e com as Escrituras, que, como diz o Papa Francisco, a tradição e as Escrituras Sagradas estão em unidade indissolúvel. Não tem como separar a tradição e as Escrituras. E esse dogma que vamos defender hoje é um dogma do Quarto Concílio de Latrão, Extra Ecclesiam Nulla Salus. Fora da Igreja Católica, ninguém pode salvar-se. Esse dogma, ele é perfeitamente de acordo com a Bíblia e perfeitamente de acordo com a tradição. É um dogma que muita gente pode achar até que é fruto da ira de Deus, mas não, é fruto do amor. É fruto do amor de Deus, porque para a salvação é necessário a unidade. E o amor de Deus, ele é de acordo com o princípio salvífico. Ele quer que todos se salvem, mas para isso é necessário que todos sejam um. Vamos lá, em João 17, 21, olha a oração de Jesus ao Pai. Como a gente vê que é necessário a unidade da igreja, que haja uma só igreja, um só Senhor, um só corpo. Jesus diz, a fim de que todos sejam um, como tu, Pai, estás em mim e eu em ti, que eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E lá no 23, Jesus diz, eu neles e tu em mim, para que sejam perfeitos na unidade. Então a unidade é necessária para a salvação. Vamos mostrar aqui detalhadamente que o dogma Extra Ecclesiam Nulla Salus, fora da Igreja Católica, ninguém pode salvar-se. Né? Esse dogma está totalmente de acordo com a Escritura e com a tradição. Desde o começo, São Cipriano, que disse essa frase, não há salvação fora da Igreja Católica, e vários outros já falaram sobre isso também. Vamos ver o Catecismo da Igreja. O Catecismo da Igreja é bem claro que esse dogma, como todos os outros, tem que estar na Escritura Sagrada, como também na tradição. Lá no Catecismo da Igreja, número 846, fala desse dogma. Fora da Igreja não há salvação. Olha o que é que diz o Catecismo 846. Como entender essa afirmação com frequência repetida pelos padres da Igreja? Formulada de maneira positiva, ela significa que toda a salvação vem de Cristo, cabeça, por meio da Igreja, que é seu corpo. Apoiada na Sagrada Escritura e na tradição, o Concílio ensina que esta Igreja peregrina é necessária para a salvação. O único mediador e caminho da salvação é Cristo, que nos torna presente em seu corpo, que é a Igreja. Aí alguém que não é católico pode falar, então mostra na Bíblia. Onde é que diz isso? A Bíblia é bem clara, minha gente. A Bíblia é bem clara, porque até mesmo a Bíblia fala dos eleitos, mas os eleitos que estão predestinados a serem salvos. Mas esses eleitos, para serem salvos, terão que passar pela igreja. Está lá em Atos 2,47. Foi bem claro ali a passagem que São Lucas diz em Atos 2,47. Ele afirma assim, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Vamos entender. Gente, então os eleitos, eles são eleitos segundo a aspersão do sangue de Cristo. Eles não são eleitos porque eles conseguiram abrir a porta do céu e vão ser salvos por causa disso. Não. Foi necessário o sacrifício salvífico da cruz. Vamos entender isso. 1 Pedro 1:2. Eleitos segundo a presciência de Deus Pai e santificados pelo Espírito para obedecer a Jesus Cristo e receber a sua parte da aspersão do seu sangue. Pronto. Engraçado é que todas as religiões que se dizem cristãs acreditam no sangue de Cristo como salvífico. Se acreditam
no sangue de Cristo como salvífico, tem que acreditar que fora da igreja não há salvação. Porque em nenhum lugar na Bíblia, em nenhum lugar em toda a Bíblia, diz que Jesus derramou o sangue por quem estivesse fora da igreja. Em todo lugar da Bíblia diz que o sangue de Jesus foi derramado pela igreja que ele fundou. E ele só fundou uma igreja. Vamos lá. Em Atos 20 e 28, diz: a igreja de Deus que ele adquiriu com o seu próprio sangue. Lá em Efésios 5:25, diz assim, ó: Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Nenhum momento na Bíblia diz que o sangue de Cristo foi derramado por todo mundo. Nenhum momento em toda a Bíblia. Inclusive os evangelhos diz por muitos e não por todos. Lá em Mateus 26:28 diz: o sangue do Novo Testamento que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Lá em Marcos 14:24, tanto em Mateus 26:28 como em Marcos 14:24 diz que foi derramado por muitos. Inclusive o ex-papa, o sumo pontífice Bento XVI, hoje o Papa Emérito, foi bem claro nos seus discursos, pedindo para que os padres não dissessem mais sangue derramado por todos, e sim sangue derramado por muitos, como está nos evangelhos. Então vamos lá. Todas as partes da Bíblia diz que o sangue foi derramado pela igreja, porque é necessário a unidade para a salvação. Sem a unidade não tem como haver salvação. A igreja é um só corpo, um só Senhor, né? Lá em Efésios 4:4, e uma só fé. Essa igreja é católica, apostólica e romana. Olha que interessante. O Concílio de Florença, Papa Eugênio IV, disse bem claro: firmemente crê, professa e predica que ninguém que não esteja dentro da igreja católica, não somente os pagãos, mas também judeus, os hereges e os cismáticos, não poderão participar da vida eterna e irão para o fogo eterno que está preparado para o diabo e seus anjos, a não ser que antes de sua morte se unirem a ela. Então, isso vai para protestante, isso vai para pagão, isso vai para judeu, isso vai para cismático, né? Todos estão privados da eternidade, porque é necessário a unidade. Vamos provar isso aqui, né? Vamos lá, ó. A igreja de Deus, ela tem que ser católica, porque é una. Católica quer dizer universal, que congrega todos na unidade. Vamos ver. Lá em Efésios 1, do 8 ao 10. Olha que interessante. Igreja Católica, a única igreja que tem os santos do céu como participantes, tendo Cristo como cabeça. Deus derramou sobre nós essa graça, abrindo-nos para toda a sabedoria e inteligência. Ele nos fez conhecer o mistério de sua vontade, a livre decisão que havia tomado outrora, de levar a história à sua plenitude, reunindo o universo inteiro, tanto as coisas celestes como as terrestres, sob uma só cabeça, Cristo. Então a igreja ela reúne as coisas celestes e terrestres. Ou seja, como diz em Hebreus 12, 22 ao 23, a igreja militante aqui da terra está em comunhão com as almas dos justos que estão no céu. Aí que está o Sanctorum Communione, a comunhão dos santos. Por isso que ela é católica. Por que ela é apostólica? Porque Efésios 2:20 diz que ela é edificada sobre o fundamento dos apóstolos. Os apóstolos foram os primeiros membros da igreja. Lá em 1 Coríntios 12:28 diz: na igreja Deus constituiu primeiramente os apóstolos. Pelo que eu saiba, os apóstolos não congregaram numa igreja fundada 1500 anos depois. Isso é impossível. Então a igreja de Deus é aquela que os primeiros membros foram os apóstolos. Nesse mesmo versículo de 1 Coríntios 12:28 fala do dom de governar. Muitos aí negam que a igreja seja uma instituição. E ainda diz que é uma instituição. Porque em 1 Coríntios 12:28 diz: Deus constituiu. O verbo constituir é a mesma coisa que instituir. É um sinônimo. Então vamos lá.
Por isso a igreja é católica e apostólica. No próximo bloco, eu vou provar que a igreja de Deus também é romana. Que se não estiver dentro da igreja católica, apostólica, romana, é impossível salvar-se. Porque o ministério da nova aliança, o ministério da salvação, da eleição, foi confiado especificamente na Bíblia à igreja cuja sede está em Roma. Até o próximo bloco com o programa Em Defesa da Fé.